eu vou explicar rapidamente aqui o que é uma madeira estabilizada dentro do meu conhecimento, tá? Existem 3 alternativas para madeira estabilizada. São blocos cheios de nós, cheios de óleo, de olhinhos aqui sim, que se chamam de burrs, tá? Os burrs são aqueles tumores que dão nos troncos das árvores ou até próximo das raízes, tem formações parecidas com essas aqui ou parecidas com essas aqui, tá? Dependendo do tipo da madeira, pode ser maior, menor, pode ser 2 tonalidades, 3 tonalidades, e é muito apreciado, porém é um material que costuma ter muitos buraquinhos, muitos defeitinhos que a gente tem que corrigir na construção do cabo e na faca, mas eu falo disso depois. Outra situação são as madeiras leves, porém bonitas. Isso aqui é um curly maple, tá? Ele tem esse efeito 3D aqui, tridimensional. É uma madeira extremamente leve, porém resistente, e quando estabilizada fica perfeita para cutelaria. E a outra situação, que é a mais comum que a gente vê hoje em dia, são os spalted, né? Spalted, ou madeira apodrecida, madeira fungada, madeira ardida, tá? Que é o caso dessas aqui. Todas essas linhas pretas aqui são a madeira foi tomada de fungos. Então ela ficou no tempo, ficou úmida, ficou na sombra e foi tomando os fungos. Os fungos foram tomando conta da madeira. Depois essa madeira foi cortada. Digamos que para lenha ela não servia mais, era um tronco podre. Hoje ela já se utiliza, né? Por exemplo, um bloco desses aqui que teria, sei lá, 90 gramas quando seco, ele quase triplicou o peso com a resina, tá? Então, essas 3 situações aqui são situações de madeiras que teoricamente não serviriam para cabo, né? Teoricamente não serviriam para cutelaria, mas com o processo de estabilização se tornaram um material nobre, tá? Isso aqui é uma amboina, é um dos blocos mais caros que a gente pode comprar hoje, é uma madeira muito bonita, muito rara também. E curly maple, e aqui, se eu não me engano, é uma nogueira pecan que foi tomada por fungos e depois estabilizada. O que é a estabilização? É pegar essa madeira, secar ela por alguns dias numa determinada temperatura controlada, até que a umidade que tenha na madeira chegue a 0 ou muito próximo a 0. Então o pessoal que estabiliza a madeira fica controlando o peso da madeira, que ela vai expelindo a umidade, então ela vai diminuindo o peso, ou tem um medidor de umidade para medir se realmente chegou naquela umidade desejada, que é 0 ou muito próximo de 0. Essa madeira, depois de seca, ela vai para dentro de uma câmara de vácuo com uma resina específica para estabilização, e ali é aplicado um vácuo, uma bomba específica para esse trabalho e tal, e fica lá horas e horas e horas, até dias, retirando todo o oxigênio de dentro da madeira e impregnando a resina, para que se torne um bloco resistente e bom de trabalhar depois. Pois essa madeira aqui, se fosse pegar ela, você você faria assim com os dedos, quebraria com facilidade. E agora se tornou uma madeira, digamos, nobre, né? Um material nobre, não uma madeira nobre, mas um material nobre, resistente e que vai durar muitos e muitos e muitos anos. Após aplicar o vácuo, impregnar a resina, tirar o ar, esse bloco é tirado, colocado no forno e é secado essa resina, tá?
a uma determinada temperatura também, dependendo do tipo da resina. Lá fica por algumas horas até que ele se torna isso aqui, um bloco firme, sólido, tá? Que vai trabalhar. E aí o pessoal tem as criatividades, né, de tingir de várias cores. Esse aqui é um bloco do André Marcondes, do Coil Wood. Esse aqui é um bloco do mesmo aqui do Felipe, tá? Esse aqui é um Maple, Spouted Maple. Esse aqui o nome é um Citrus, tá? Então provavelmente era uma laranjeira, bergamoteira, uma limeira, um limoeiro, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Que foi tomado por fungos e depois foi estabilizado. Esses dois aqui são do Michael Stein, são dois belos blocos. E aqui são alguns blocos do Guarim, tá? São dos meus 3 fornecedores de madeira estabilizada. Esse aqui é um Black Ash Bird, é uma madeira muito difícil de ter disponível também. E normalmente não dá blocos muito grandes, mas é algo extremamente lindo. Olha o desenho dessa madeira aqui vai dar um efeito tridimensional. Aqui os olhinhos. Legal? Então, passando pelo mundo das madeiras estabilizadas, foi uma pequena pincelada sobre o que é esse mundo das madeiras estabilizadas, tá? Aqui são apenas poucos exemplos que eu tenho aqui, que eu separei dos meus exemplares para mostrar para vocês e explicar um pouquinho mais sobre o processo de estabilização, que inclusive existem diversos estabilizadores hoje no Brasil devido ao curso online do Michael Stein, tá? Então procure o Michael para saber mais sobre o curso dele.